Esta aula de hoje a gente vai tratar sobre cor e nós vamos dar um destaque mais para aquilo que a gente aprendeu em aulas anteriores, que seriam as bandas de absorção e o conceito sobre espalhamento, que são as duas coisas que nós já aprendemos, e vamos aplicar esses dois conceitos como que você forma a cor. A gente sabe que a cor é formada por uma composição de fatores, tá? E nós vamos tentar visualizar isso com alguns gráficos. Inicialmente, você concorda que se a sua fonte tiver uma característica de cor, ela vai ser um fator de influência de como que você vai enxergar a cor de objetos. Então vamos primeiro fazer alguns desenhos de como que você tem fontes hoje iluminando objetos. Uma possibilidade é aquela fonte incandescente, onde você tem aqui a sua radiância em um valor crescente na direção do vermelho, tá? Então isso aqui eu posso chamar uma fonte de incandescente, tá? Essa fonte somada com o objeto, e esse objeto tem um perfil de reflectância entre 400 e 600, que é a região espectral onde nós enxergamos, e essa pode ser, por exemplo, Este objeto, vamos considerar, por exemplo, que ele reflete uma cor verde. Então, a sua reflexão, o percentual aqui de reflexão, ele vai ser algo em torno de 0 no azul, vai subindo no verde, e depois de uma hora vai decrescer. Somado a isso, nós temos ainda o nosso olho. E o nosso olho, que é o nosso detector, também tem um perfil de sensibilidade. E essa sensibilidade, você já sabe, ela é baixa no azul, sobe em direção ao verde e decresce em relação ao vermelho. Então, a cor final que você está observando desse objeto, ela é o quê? Ela é uma combinação da sua fonte, do seu objeto, como esse objeto absorve, como que ele reflete, e o seu olho. Não alho, olho. Então, qual que seria a característica aqui final aqui? Veja que se você iluminar este objeto aqui com esta fonte, o que você vai ter da junção aqui? Você vai ter pensa a multiplicação. Vamos imaginar que você tem aqui de 0 a 1. E aqui um valor de 0 a qualquer número arbitrário, que seria uma intensidade máxima, um I0. Tá? Então, o valor aqui associado a esse ponto, eu vou chamar de I0. E o valor aqui em torno do R, eu vou chamar de um valor máximo de 1, que seria aqui. Então, se você multiplicar essas duas curvas, o que você vai ter? Onde você reflete 0 aqui, obviamente, você vai ter um sinal 0 aqui e 0 aqui. Como você tem um valor, vamos imaginar que esse pico aqui esteja em 500 exatamente. Então, significa que se você multiplicar o perfil da sua fonte vezes o perfil de reflectância do seu objeto, você não vai ter um pico em 300. Você vai ter algo um pouquinho diferente. Você vai maximizar esta região aqui. Quer dizer, você vai puxar para cima essa região aqui e vai puxar para baixo por causa deste valor baixo da sua fonte e por causa desse valor alto da sua fonte. Então, significa que esse suposto perfil não será mais assim. Ele será algo diferente de intensidade, mas ele vai ser um pouquinho deslocado. E esse pouquinho deslocado faz com que esse pico não está mais no verde, está um pouquinho mais na direção alaranjada ou amarelada. Tá? Para complementar essa ideia, olha só a cor de uma lâmpada incandescente que eu acabei de desenhar. Seria essa aqui. Agora esta tem um perfil como este aqui, onde você tem uma emissão de radiação sobre todo o espectro visível
e infravermelho. A região invisível é essa aqui, como eu desenhei. E agora, aqui está a linha com as bolinhas abertas, você tem um perfil do seu olho. E aqui, uma curva crescente em direção ao vermelho, você tem o perfil de intensidade da sua lâmpada. E qual que é a junção dessa curva aqui com esta aqui? É o que você realmente enxerga. Então, você realmente enxerga uma curva aqui. Esse pico dessa curva está onde? Está aqui, ó, no amarelo e no laranja. E é por causa disso que você enxerga a lâmpada, que tem um espectro com muito mais luz no vermelho do que no azul, muito mais luz no vermelho do que no amarelo, você não enxerga ela vermelha, você enxerga ela amarelada. Isto é apenas um exemplo de como que você consegue enxergar cor. Agora vamos olhar somente para as fontes. Como que são as fontes, como que elas variam espectralmente, como que você enxerga a cor dessas fontes. Tá? Então, para isso, observa-se esses gráficos aqui, onde você tem a irradiância em função do comprimento de onda. E aqui você tem a luz do dia, né? Você tem um sinal baixo no ultravioleta, sobe um pouquinho no azul, no máximo no vermelho e começa a decair no vermelho. Sobe no azul, começa a decair no laranja até no vermelho. Quando essa luz aqui, ela é um pouquinho diferente, tem um máximo aqui assim. Quando ela interage com uma nuvem, essa luz ela consegue voltar para o seu olho, olha só como é que é esse perfil aqui. Apesar desse decaimento aqui, ele é mais ou menos constante aqui, que é a característica de luz branca, né? Que é a nuvem. Agora, se essa luz aqui interagir com a atmosfera da Terra e essa luz voltar para o seu olho, olha só como que você enxerga ela. Você tem um perfil um pouquinho maior no violeta, no azul e vai decrescendo até no vermelho. Quer dizer, isso aqui dá que cor para você? Qual que é a percepção aqui? De azul. E o azul está aqui, ó, 450 e 400. Só que você tem maior intensidade no violeta. Por que você não enxerga o céu como violeta? Porque para você enxergar o céu na cor que ele é, você precisa levar em conta a informação espectral do seu olho. E o seu olho não é muito sensível para o violeta. E por causa disso que essa região aqui do violeta, ela decresce bastante, quer dizer, então a curva efetiva final que o seu olho está percebendo, ou seja, a informação que está indo para o seu cérebro, ela tem maior intensidade no azul. E é por isso que você vê o céu azul. Fontes típicas que você tem hoje também, dentro da nossa casa, é o LED. E o LED tem este perfil aqui, ó, tem um máximo no azul, um mínimo no ciano, um máximo no verde, no amarelo, no laranja, decresce no vermelho. Uma segunda fonte típica, não muito comum, é a luz fluorescente, onde você tem um gás ionizado, onde você tem várias raias, vários picos estreitos aqui, ele é envolto por uma camada e faz uma fluorescência aparecer uma região como essa aqui, vários picos, e ele cobre uma região do espectro visível, e isso aqui, por incrível que pareça, dá a característica branca dessa lâmpada aqui. Por quê? Porque apesar de você ter picos diferentes regiões, você tem um máximo aqui em torno de 500, um outro 550, um outro um pouco antes de 600, entre 600 e 650 ter mais um pico, a soma disso faz com que todas as suas células que são sensíveis ao azul, ao verde, ao vermelho, sejam excitadas. E se elas forem excitadas de maneira próxima, o que você acaba enxergando é luz branca. Finalmente, é a terceira fonte, que eu já mostrei antes do espectro, é a fonte incandescente, onde você tem um mínimo no azul e um máximo no vermelho. Tá? É esse tipo de fonte aqui que dá aquela cor amarelada que a gente mostrou antes. O que não é muito comum encontrar no dia a dia, mas existe como uma forma de iluminação, são LEDs coloridos. Então aqui tem uma figura onde você mostra como que é a cor dos LEDs, ou seja, como é que é a largura espectral deles também, como é que é a cor. Então, quer dizer, um LED que emite em 400, você vai ver ele violeta, muito fraco, porque o seu olho não é muito sensível a isso aí.
Azul, ciano, verde, verde começa a ficar cada vez mais amarelado, laranja e vermelho. Então aqui só para lembrar, aqui são as 3 curvas que nós temos dos cones, dos nossos cones que são sensíveis a cores. Temos a curva sensível à luz azul e violeta, que são chamados de cones tipo S, que o S vem de short. Os cones sensíveis à região mais intermediária, o verde, que chama de medium, e aqui de long ou large, não faço ideia, mas são os cones que são sensíveis a comprimentos de ondas maiores, como laranja e vermelho. Então lembre sempre quando você tem uma discussão sobre cor, sobre informação espectral, lembre que o nosso olho é sensível a essa faixa espectral e a intensidade não está muito clara aqui. A intensidade aqui ela está muito exagerada, ela está normalizada para o mesmo valor, tanto para os 3 tipos de cones. O perfil correto é esse perfil aqui, onde você tem a linha em preto aqui, o perfil final do nosso olho. Então, o nosso olho ele é pouco sensível ao azul, tá? Mais sensível ao verde, menos ao vermelho. E essa curva em preta é a curva de sensibilidade do nosso olho durante o dia. Enquanto que a curva verde é a curva de sensibilidade do nosso olho na visão noturna, ou naquela visão quando você começa a ter baixa luminosidade, não noturna no escuro, porque no escuro os cones não funcionam, o que funciona mais são os bastonetes, mas é um perfil, aquela luminosidade depois das 5 horas da tarde, ou num perfil de luminosidade de luz artificial dentro de uma casa, onde você tem uma baixa luminosidade, você enxerga ainda essas cores, mas você está mais propenso não, você está mais sensível a enxergar cores de luz, cores azuladas, ou seja, então você vê uma eficiência muito maior aqui no azul e muito menor no vermelho. Sabendo então agora que você tem essas características, tanto da sua fonte, tanto do seu olho, vamos olhar agora para os seus pigmentos, tá? O primeiro sistema de cores que nós vamos abordar é o sistema de cores famoso RGB, Red, Green, Blue, e a forma que você consegue combinar essas cores da seguinte maneira. Considere que você tem LEDs de iluminação, não por pigmento, tá? Então você tem agora LEDs vermelhos, LEDs verdes e LEDs azuis. A combinação de azul com vermelho dá magenta, de vermelho com verde dá amarelo e de verde com azul dá ciano. E a combinação dos 3 LEDs você consegue fazer branco. Esse é um sistema muito usual não, é o sistema que você tem para você produzir projeções, telas. Você tem telas de 3 tipos de LEDs, 3 tipos de 3 colorações de LEDs, e esse você consegue fazer todas as cores na sua tela ou no seu projetor. Isso a gente chama de coloração aditiva. Uma outra forma de ver esse tipo de coloração aditiva é por pigmentos. Considere que você tem agora um pigmento azul, verde e vermelho. Então aqui você tem a reflectância, tá, desses 3 pigmentos. Então você vê, se a reflectância está alta na região do azul, então você tem uma absorção alta nos demais. Então você reflete. Então antes você tinha uma emissão azul, então tinha luz azul saindo do seu LED. Aqui não. Aqui você tem uma luz branca irradiando o seu pigmento, e este pigmento ele vai estar refletindo, ele reflete mais o azul. Aqui ele reflete mais o 500, 540, reflete mais o verde, e aqui ele reflete mais o vermelho. Tem uma outra forma que a gente pode chamar de sistema de cores por subtração. Essa combinação aqui, você tem ciano, magenta e amarelo. Vamos imaginar que aqui está projetado, né, essas cores, mas vamos imaginar que no fundo você tem aqui uma luz branca. Então pensa que a tela do computador é um filtro. Então por trás dela, pensa que esse aqui seria um plano mais fundo, tem luz branca. No momento que você coloca um filtro, ele vai fazer o quê? Ele vai passar a cor ciano
né? Vai passar a cor ciano e vai barrar o resto. E assim o mesmo acontece para o amarelo e o mesmo acontece para o magenta. Mas quando passa ciano, o que está passando na verdade aqui? O que está passando aqui? Está passando verde e vermelho. Desculpa, verde e azul. Né? O que é o ciano? O ciano, como é que você faz ciano? Lá no sistema de cores anterior, com aditivo. O ciano é combinação de fótons verdes e combinação de fótons azuis. Então, quando você coloca esse fio de ciano, está passando aqui nessa região verde e azul. Quando você coloca o filtro amarelo, o amarelo é a combinação do quê? De verde e vermelho. Então, significa que nessa região aqui está passando fótons de cor vermelha e verde. E o magenta também. O magenta é a combinação de cores de azul e vermelho. Então, nesta região aqui está chegando fótons azuis e vermelhos. Agora, quando você combina este filtro magenta aqui, que passa vermelho e azul, com este filtro aqui que passa verde e azul, nessa região aqui de junção dos dois filtros, está passando o quê? Somente azul. Por quê? Aqui passa azul e verde e aqui passa azul e vermelho. Só que aqui não passa vermelho. Então, nessa região aqui, nesse círculo ciano, não passa vermelho. Então, na hora que você combinar este com este, você tem somente o azul. E o mesmo acontece entre ciano e amarelo, que passa somente o verde, e entre amarelo e magenta, que passa somente o vermelho. Quer dizer, o vermelho está onde? O vermelho está no amarelo e no magenta. Só que combinando os dois, passa somente o vermelho. Então você veja que esses círculos aqui, eles são filtros. Então você vai filtrando. E se você colocar os três filtros juntos, não vai passar nada, que é a região aqui central, onde passa nada, onde está preto. Como que é o perfil desses filtros aqui? Olha o amarelo. Agora, como estamos fazendo um sistema de subtração, olha para a transmissão do sinal. Você tem aqui a transmissão de 0 a 1 do amarelo. Então, ele não transmite nada no azul e no ciano, transmite apenas o verde e o vermelho. Então, este aqui é o perfil de um filtro amarelo. O magenta, ele até transmite um pouco aqui, né? Mas vamos imaginar que transmite bastante em relação a esse vale aqui. Então, você tem uma transmissão de 70% aqui e de 30% no verde. Mas como o nosso olho faz essa comparação, então ele está enxergando mais o azul, menos o verde, mais o vermelho. Isso dá a cor magenta, fótons azuis e vermelhos. E o amarelo é fótons vermelhos e verdes. E o ciano? O ciano é a combinação de um intermediário que é o verde com o azul. Tem uma diminuição aqui, mas que são perfis reais. Então, na hora que você coloca este, por exemplo, o filtro amarelo com magenta, ele transmite nada do azul, somente amarelo e verde. Então, a combinação do amarelo com magenta passa somente vermelho. Como é que era a figura anterior? Amarelo com magenta passa somente o vermelho. E agora magenta com ciano? Magenta passa vermelho e passa azul, e o ciano passa somente azul e verde. Então, magenta com ciano vai passar somente azul. Magenta com ciano passa somente azul. Uma outra característica importante é quando um filtro, por exemplo, um filtro amarelado, ele absorve mais o azul. Então, se você tiver uma luz branca vindo em direção ao seu olho, você cobre com esse filtro amarelado, você vai ter apenas passando componente azul, só a componente verde e a vermelha, e absorvendo o azul. Assim, você tem, então, o amarelo. Agora, se você pegar esse filtro e olhar por reflexão, né? Então, você extingue a luz por trás e joga uma luz por reflexão e você observa, o que você vai observar? Qual vai ser a cor? Também vai ser amarelado. E por que isso? A reflexão que você está observando aqui, ela é originária, se você lembrar, da diferença de índice de refração entre o meio, onde está ar, que é em torno de 1, e o seu material. Então, essa reflexão, a diferença de índice de refração é tal que o azul não reflete. E o que reflete é o verde e o vermelho,
e te dá também uma coloração amarelada. Então, por reflexão, você não pode olhar apenas para a componente, você precisa olhar para o perfil do índice de refração. E assim você consegue montar que cor que ele terá devido ao índice de refração, e não apenas pela soma ou subtração da sua componente. Vamos utilizar agora o modelo de Lorentz para essa região espectral aqui do visível. Se você tiver uma banda de absorção no visível, então, por exemplo, um material que absorve o azul, né, como nós falamos antes, que cor vai ter esse filtro? Que cor vai ser esse material? Vamos pensar em um material semi-transparente, ou seja, um material que consegue transmitir um pouco a luz e refletir, mas tem uma coloração, então um filme amarelado. Como que é esse filme amarelado? Por esse gráfico aqui, você observa que nós temos o coeficiente, que é o K de extinção. Vamos pensar que esse aqui é o coeficiente de absorção. É a parte imaginária do índice de refração. Então, o índice de refração ele é composto por uma parte real e uma parte imaginária. Esse coeficiente K aqui, ele mede como que a luz é absorvida. Então, você tem aqui uma banda de absorção no ultravioleta e uma segunda banda de absorção no violeta e azul, e isso vai decaindo e segue até no infravermelho próximo. O índice de refração desse material, ele tem um certo valor, ele gera aquele perfil típico que você tem a partir do modelo de Lorentz. E como você tem duas bandas de absorção, então são duas curvas aqui, uma aqui e novamente uma segunda, e depois continua um valor mais ou menos constante. Tá? E esta curva aqui de índice de refração faz você ter uma reflexão diferenciada para diferentes comprimentos de onda. Nesta aula a gente vai abordar apenas dois processos físicos para formação de cores. Um é o processo de absorção. Então, como nós vimos até agora, você tem diferentes bandas de absorção, vão gerar diferentes formas de você subtrair as cores e isso gera a sua coloração. Ou pelo índice de refração também, que você tem uma reflexão diferenciada para diferentes comprimentos de onda. Só que um segundo fenômeno muito comum para você formar cores é por espalhamento, né? E esse espalhamento ele pode ter diferentes características. Um exemplo típico, comum no nosso dia a dia, para coloração por espalhamento é o céu, que tem a cor azul, e nuvens, que tem cores brancas. Então, nessa imagem aqui, você observa que você tem um céu que é azulado. Por quê? Porque a luz do sol bate naquela atmosfera, e a luz que mais predominantemente é espalhada são os fótons azuis e menos os vermelhos. E a dependência desse sinal, dessa intensidade de espalhamento é 1/λ². Então significa que quanto maior o comprimento de onda, menor vai ser o sinal espalhado. Então, o que vai chegar quando você olha para o céu, o que está chegando? A luz do sol interage com o céu e volta para o seu olho somente a componente azul, violeta, verde, e menos laranja, menos amarelo, menos vermelho. Isso chega no seu olho de que forma? Você excita também as células sensíveis ao vermelho. Só que com muito maior intensidade as células sensíveis ao azul e ao verde. Isso faz uma combinação não ser violeta, porque o nosso olho não é muito sensível ao violeta, mas uma cor azulada. Um segundo exemplo de coloração por espalhamento são as nuvens, como já vimos na mesma figura aqui. A luz agora aqui, como que funciona? A luz do sol interage com essas moléculas, essas gotículas de água que estão na nuvem, e aquelas gotículas elas espalham a luz de maneira difusa. O sol que vai iluminar ela vai interagir com várias várias gotículas de água, que é a nossa nuvem. E a luz que bate aqui, quando interage com uma dessas gotículas, ela pode ser espalhada em qualquer direção. Isso a gente chama de espalhamento difuso. Tá? E fazendo isso com todas as suas gotículas aqui, você como observador aqui, que está olhando para a nuvem, você vai receber o quê? Você vai receber a mesma componente do Sol. Então, nessa configuração aqui, uma nuvem branca, onde você tem maior luz difusa e maior intensidade de reflexão, quando você começa a ter maior concentração de água, você começa a ter menor reflexão. Aquelas gotas, elas não estão mais agora espalhando de maneira difusa, elas estão
estão espalhando, estão transmitindo um pouco mais a luz. Então a luz ela vai entrar naquela direção ali, ela vai ser espalhada também, mas ela vai refletir menos. E quando reflete menos, a reflexão aqui é menor, você vai ter uma cor cinza. Enquanto que na anterior a reflexão era maior e a cor era mais branca. Se o negócio ficar cada vez pior, se a trovoada estiver cada vez mais intensa e aquela sua nuvem lá estiver tão densa com água, ou seja, o nosso H2O é ainda maior, na forma de gotículas. Veja só, a nuvem não é um volume de água coeso. Se fosse coeso, seria transparente, né? Como você olha através de um tanque de água. Não, ela é uma mistura de espalhamento de gotículas, mas muito densa. Então ela não reflete, ela reflete menos. E começa a ter cada vez mais maior essa densidade, você vai ter então agora uma reflexão cada vez menor. Então no caso aqui você tem uma reflexão ainda menor e você tem então aquela coloração mais preta. E onde você enxerga isso? Aqui. Veja na base dessa nuvem, onde você tem a maior concentração de água, provavelmente. Então, essa nuvem aqui começa a ficar cada vez mais carregada, cada vez mais densa, e você vai ter uma reflexão cada vez menor. Uma outra forma de visualizar como que essa reflexão muda é quando você tem um pedaço de alumínio. O alumínio ele é metal, então a luz ela não é um dielétrico. Então, quando os fótons chegam lá, eles oscilam a primeira camada de elétrons, logo eles não vão ser, a onda não vai se propagar, eles vão oscilar e vão reemitir de volta uma intensidade, uma onda refletida. Então, essa onda refletida, ela pode ser como um espelho. Então, se você pegar um metal, um alumínio polido, você pode ter um espelho ali. Então, a luz que você joga em direção, ela volta de forma especular. Agora, se você começar a ficar cada vez mais rugoso esse espelho ali, então significa que os fótons vão entrar numa direção e vão ser refletidos de maneira difusa. Isso faz o quê? A reflexão ainda existe próximo do 100%, porque é metal. Todos os fótons que entram vão voltar de forma refletiva, só que é de forma difusa. Então, acontece algo igual à nuvem, ou seja, o fóton que entra numa direção, ele não volta como reflexão especular, ele volta como difuso em qualquer direção. Então você não consegue mais enxergar a sua imagem, por exemplo, né? Mas ainda você vai ter uma intensidade de reflexão próxima ao 100%. Então, para finalizar, eu acho que o que vale lembrar é que você tem as duas principais formas de você fazer cores no nosso dia a dia, no nosso meio é por bandas de absorção. Então, quando você tem bandas de absorção em diferentes regiões espectrais, você começa a somar e subtrair diferentes cometas de onda, e isso gera coloração de forma aditiva ou subtrativa. E uma segunda forma é por espalhamento, né? Que é o exemplo da nuvem branca, do céu azul, né? do alumínio polido, tá? Um outro exemplo de como você consegue formar cor é quando tem a combinação de bandas de absorção e de espalhamento. Então, quando a luz absorve, então se você jogar uma luz branca no material e absorve o azul, então volta o que não foi absorvido. Só que o espalhamento é o contrário, o que você joga nele, o que mais for espalhado, é isso que você detecta. Então, no caso do sangue, que é a combinação desses dois, o sangue tem bandas de absorção no azul, bandas de absorção em torno do vermelho, só que ele absorve o vermelho. Só que essa absorção do vermelho ela é muito insignificante ao fenômeno do espalhamento. Então, por exemplo, quando você joga uma luz branca num sangue, que tem aspecto avermelhado, os fótons azuis vão ser absorvidos, os fótons verdes menos, e os fótons vermelhos vão ser absorvidos também, menos que o azul. Só que então, se você olhar somente para o espectro de absorção da hemoglobina, você falaria que a cor do sangue devia ser verde, porque você tem um mínimo em torno do verde, tá? Só que não é. O problema é que quando você joga uma luz branca, o sangue ele tem um perfil de espalhamento que ele espalha mais os
o comprimento de onda vermelho, tá? E quando ele espalha mais, significa que você ilumina ele com luz branca e volta mais para o seu olho a componente vermelha. E quando volta essa componente vermelha, você enxerga ele como vermelho. Então, a coloração do sangue é um pouquinho mais complexa de você explicar, mas ele é um exemplo que mostra que é uma combinação entre bandas de absorção e espalhamento. Quando se fala em formação de cor por espalhamento, é importante lembrar que tem duas variáveis importantes que determinam como que é esse perfil de espalhamento. A primeira variável importante é o tamanho da partícula que está espalhando. Se essa partícula for muito menor que o comprimento de onda, você vai ter um espalhamento que é proporcional a 1 sobre lambda na quarta, espalhamento de Rayleigh. Isso acontece no céu. O céu, você ilumina ele com diferentes comprimentos de onda, de 400 a 600, só que o que volta mais para você é a componente com menor comprimento de onda, que a intensidade é 1 sobre lambda na quarta. Então, menor comprimento de onda, maior intensidade espalhada. Pronto. Tem um outro exemplo que é a luz, o outro exemplo é a nuvem, onde você tem tamanho de partículas que não é dependente com medo de onda. Você joga uma luz branca na nuvem e volta para você de maneira igualitária. Os fótons. E tem um terceiro grupo que é maior que o comprimento de onda. E tem um terceiro grupo que é na região entre o comprimento de onda e maior ou bem maior comprimento de onda, onde você pode ter um espalhamento preferencial para algum comprimento de onda. Isso é um pouquinho mais detalhado, um pouquinho mais complexo para explicar, isso tem outras variáveis envolvidas, mas você pode ter um espalhamento preferencial, que é no caso do sangue, onde você tem várias células em que espalham preferencialmente o vermelho e menos o azul. E quando isso acontece, você enxerga melhor o vermelho e menos o azul. Então, quando você ilumina um sangue, por exemplo, que volta para você um sinal como espalhado, é maior o vermelho e menor o azul. O segundo aspecto que tem que ser levado em conta é a direção desse espalhamento. Quando você tem um espalhamento Rayleigh, por exemplo, você tem um espalhamento isotrópico. Então, significa que quando você joga um fóton numa direção, esse objeto espalhador, ele vai espalhar geralmente, vamos considerar aqui de maneira didática, de forma isotrópica. Então, você vai ter um perfil circular aqui. Significa que a intensidade de espalhamento é a mesma em qualquer direção, tá? do fóton espalhado. Só que na prática, quando se fala em espalhamento isotrópico, ele não é geralmente assim. Quando você tem partículas do tipo... Você tem essas partículas aqui espalhadoras da ordem 0,01 micron. Isso é quanto? Isso é aproximadamente, isso é igual a 10 nanômetros. Quer dizer, um tamanho de partícula menor que o comprimento de onda. Geralmente você tem um espalhamento maior para frente, menor para trás e um valor razoável para os lados. Então o seu perfil, ele é um perfil assim, tá? Ele ainda razoavelmente isotrópico, mas você tem um menor espalhamento para os lados. Quando você começa a aumentar esse diâmetro, por exemplo, para um tamanho de uma partícula em torno de 0,1 micron, isso nós estamos em torno de 100 nanômetros, esse perfil ele fica um pouquinho maior para frente, um pouquinho menor para trás. Então, o espalhamento ele ainda grande, maior para frente, menor para os lados. E um pouquinho menor para trás. O caso mais extremo é quando você tem diâmetros
quando você tem diâmetros aqui da ordem de 1 micro. Isso é para representar um diâmetro maior que o seu comprimento de onda. Neste caso aqui, você tem um espalhamento muito maior para frente e muito pequeno para trás. E menor ainda para os lados. Nesse caso aqui, você tem células. Aqui você tem, podemos falar que você temos gotículas de água, por exemplo. E aqui, molecular, como O2, N2. E assim finalizamos esta aula que abordamos dois fenômenos para a formação de cor: espalhamento, por espalhamento, e por absorção.